Salve pessoas! Apesar da polêmica, o filme da Capitã Marvel é um sucesso absoluto. Se você quer saber por que esse filme é tão importante para a Marvel, após a vinheta nós vamos dar pelo menos 12 razões pelas quais você deveria ter assistido esse filme. Ou deveria estar assistindo, agora mesmo. O filme da Capitã Marvel arrecadou até o momento da gravação desse vídeo a quantia de 825 milhões de dólares, o que já coloca ele como acima de Mulher Maravilha e como um dos 7 filmes mais rentáveis da Marvel, dos 21 produzidos pelo MCU. Então, nesse vídeo, nós vamos dar pelo menos 12 razões pelas quais esse filme é um marco, um ponto tão importante para a franquia da Marvel. E, começando, ele é o primeiro filme com uma protagonista feminina. Em que pese a Marvel durante muito tempo ter dado a entender, e alguns fãs ter acreditado que o primeiro filme protagonizado por uma mulher seria justamente o filme da Viúva Negra, fomos surpreendidos, positivamente posso dizer, até pelo filme da Capitã Marvel, em que pese os problemas claros de direção, que parecem não ter a experiência necessária para dirigir um filme de herói, o fato é que foi o primeiro filme da Marvel protagonizado por uma mulher, finalmente depois de 11 anos desse MCU, dos filmes da Marvel compartilhados. Além de ser o filme também protagonizado por uma mulher, também nós temos outras questões envolvendo a representatividade. Afinal, os coadjuvantes principais do filme são pessoas negras. Estamos falando, claro, do Samuel L. Jackson, que interpreta o Nick Fury, jovem, nesse filme, e também da Maria Rambeau, mãe da Mônica Rambeau, que também são pessoas que estão ali com uma representatividade de minorias dentro do filme da Marvel. Outra razão pela qual esse filme é tão importante, principalmente levando em essas considerações, questões de representatividade, questões de gênero e questões femininas, está na própria questão musical do filme da Capitã Marvel. A maioria das bandas escolhidas para a trilha sonora do filme são bandas protagonizada por mulheres também, então a representatividade feminina também está presente em toda a parte da escolha da trilha sonora que permeia o filme. O filme também ele é muito importante, levando em consideração que é um filme de origem da Capitã Marvel. Para aqueles que não sabem, a Capitã Marvel foi uma personagem criada ainda na década de 60, não com o nome Capitã Marvel, mas com o nome de Miss Marvel, justamente para ser uma personagem da representatividade de questões femininas. Infelizmente, durante muito tempo, ela não teve bons autores de histórias e em função disso a personagem realmente tem uma sequência de histórias ruins, coisa que realmente só veio ser revertida após, agora bem recentemente, após os anos 2000, onde de fato parece que a Marvel se preocupou em finalmente dar autores de peso para escrever boas histórias para a Capitã Marvel. Outra razão interessante desse filme que torna tão importante é a própria Tenente Encrenca. Sim, estamos falando da filha da Maria Rambeau, a Mônica Rambeau, que é uma criança nesse filme e que alguns até têm esperança que venha aparecer nos filmes futuros da Marvel. Para aqueles que não sabem, a Mônica Rambeau, aquela garotinha, além de ter um discurso muito encaixado, muito bom na linha dessas questões feministas, ela também foi a primeira personagem a utilizar o nome de Capitã Marvel nos quadrinhos. E ela também foi a personagem Photon, sendo suas histórias consideradas durante muito tempo, principalmente na fase que ela passou pelos Vingadores, uma das melhores protagonistas femininas que passou pela revista na época. Outra coisa, se você não notou, é uma questão que ficou meio polêmica, que é a forma que os Skrulls foram tratados no filme. Embora as pessoas não tenham gostado, dos Skrulls serem tratados como refugiados de guerra, isso também traz uma questão moderna, uma nova roupagem para discussões mais aprofundadas no filme sobre a questão das pessoas refugiadas, que é um mal que assola todo o planeta. E aí a gente entra em questões como a própria guerra da Palestina, questões envolvendo as questões econômicas, até aqui no Brasil, muito próximo ao nosso vizinho aqui, a Venezuela, está passando por essa questão por conta da sua crise econômica, trazendo pessoas refugiadas para o país. E lá você tem a chance de ver os Skrulls justamente nesse papel de refugiados, nesse caso específico como refugiados de guerra. Então é também uma questão ali tratada, essa questão dos refugiados dentro deste filme protagonizado pela Capitã Marvel. Outra coisa que chama a atenção no filme é justamente a questão da falta de sexualização da mulher.
E isso é algo que foi muito comum nos filmes e ainda é colocar a mulher como uma forma de objeto justamente para atrair a atenção daqueles que vão consumir, vão comprar ingresso. Isso interessa principalmente ao público masculino e o filme da Capitã Marvel, ele não apela para essa questão da sexualização. Então o uniforme dela é um uniforme, por exemplo, que cobre todo o corpo. Ela, se vocês não notarem, não luta de salto, aliás, né, que tipo de heroína consegue usar salto em cenas de batalha, enfim, diferente do que aconteceu inclusive com a Mulher Maravilha. Então, o filme, o foco dele está realmente no seu roteiro, nas coisas que são tratadas ali na estrutura, realmente nas discussões que ele traz, e não na questão de botar simplesmente uma mulher bonita lá para chamar a atenção e atrair milhares de fãs para os cinemas. Outra coisa que também se destaca, que merece destaque nesse filme, é a falta de um par romântico. Então, essa questão de sempre botar os personagens ali, tratar a história dramática com um par romântico, isso simplesmente não tem na Capitã Marvel. Então é um filme que realmente não apela também para essas questões de romantismo, né, de par ali. O drama ele vem num outro nível. Ele ali é aquela questão da discussão justamente do papel da mulher dentro da sociedade moderna e ela enfrentando justamente todos os obstáculos para se afirmar como sua posição. As questões que seriam da parte de nível de drama é tratada do ponto de vista da amizade dela com a Maria Rambeau e não apelando ali para um romancezinho, como é muito comum em outros filmes. E por fim, ela também traz uma questão do local onde a mulher deve estar, né? Então você tem ali toda uma história, independente dela ser uma heroína, dos poderes que ela tem, mas a questão que traz por trás é justamente que a Carol Danvers, ela sempre foi uma pessoa extremamente forte, uma pessoa sempre extremamente centrada, que sabia o que queria, que sabia onde queria chegar, e dentro de um universo masculino onde sempre ficavam apontando para ela onde ela deveria estar ou o que ela deveria fazer, até que ela sempre se mostra uma rebelde, enfrenta esse sistema dizendo que o local dela é o local onde ela quer estar e não onde as pessoas determinam que ela deve estar. E para encerrar esse vídeo, nós vamos voltar aqui, se você por um acaso tem alguma dúvida sobre a questão da representatividade feminina, ou tem algum problema com isso, já que a Brie Larson foi muito atacada nas redes sociais justamente por conta dela fazer ali tem uma frase com relação ao crítico de cinema, dizendo, né, que o filme não era, ela não queria ver o que um homem cisgênero branco tinha a dizer sobre o filme, que o filme não era para ele. Aliás, no que ela está absolutamente certa, afinal o filme é realmente destinado para um outro tipo de público. Mas deixemos aqui, como sempre, a palavra do sábio Stan Lee, que já em 1970 escreveu o seguinte. Essa frase foi tirada justamente da sessão de cartas que o Stan Lee inaugurou nas revistas da Marvel, e ele, respondendo algumas cartas de leitores, diz: de tempos em tempos recebemos cartas de leitores que se perguntam por que há tanto moralismo em nossas revistas. Eles se esforçam muito para apontar que os quadrinhos são uma leitura escapista e nada mais. Mas de alguma forma, eu não consigo ver dessa maneira. Parece-me que uma história sem mensagem, por mais subliminar que seja, é como um homem sem alma. De fato, mesmo a literatura mais escapista de todos os tempos, os velhos contos de fadas e lendas heróicas continham pontos de vista morais e filosóficos. Em todos os campos universitários onde tenho a oportunidade de falar, há tanto debate sobre guerra e paz, direitos civis e a chamada rebelião juvenil, quanto nas nossas revistas da Marvel. Nenhum de nós vive em um vácuo. Nenhum de nós passa intocado pelos eventos cotidianos. Eventos que moldam nossas histórias da mesma maneira que moldam nossas vidas. Claro que nossos contos podem ser chamados de escapistas, mas só porque algo é divertido não significa que devemos fechar nossos cérebros enquanto lemos. Excelsior, Stan Lee, em 1970. Então, pessoas, esse foi um vídeo aí falando sobre a importância do filme da Capitã Marvel. Se esse vídeo foi de alguma forma útil para você, dê um like nesse vídeo, compartilhe com os colegas, espalhe a palavra nerd. Um grande abraço, muito obrigado por nos acompanhar até aqui, um abraço e até mais.